aí, povo que curte videogame, hashtag seus robóticos. Bem-vindos ao Gamepad, o programa que toda semana te conta o Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. E nessa semana a gente vai falar sobre ficção científica, não apenas porque falamos sobre fantasia na semana passada, mas porque o João Vitor pediu. Então este programa é para você. E então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na semana passada. Vamos te dizer quais são as características básicas que fazem um sci-fi, uma ficção científica, ser uma ficção científica, te dar exemplo nos videogames. A primeira coisa é que ficção científica parece real. Eu não sei se você sabe, mas tem um cara chamado Orson Welles que na década de 1950 começou a falar sobre uma invasão de alienígenas no rádio e ele fez de uma maneira tão realística que as pessoas acreditaram que era verdade, elas saíram correndo pelas ruas na cidade. E isso é a ficção científica, ela tem que te pegar desse jeito. O Rod Serling, do Twilight Zone, vai dizer que a diferença entre ficção científica e fantasia é a seguinte: ficção científica vai transformar o improvável em possível, enquanto a fantasia vai transformar o impossível em provável. Deu para entender a diferença? Por exemplo, o mundo de Fallout é provável. Você consegue imaginar que será aquilo que vai acontecer com a gente depois de um apocalipse, né, nuclear? Da mesma forma que o mundo de Beyond Good and Evil, claro, menos o cara, né? Mas assim, o mundo também é um mundo que pode ser real. Geralmente, a ficção científica trata do hoje ou do amanhã, uma coisa próxima. Teve alguma mudança política, principalmente tecnológica, que mudou a sociedade, então você está nesse universo onde as coisas já foram. Porém, ela começou sim a tratar de passado, numa coisa mais recente, ali na década de 1970, com o gênero steampunk, a gente fez um gamepad sobre isso, e tem games incríveis nesse gênero, como Machinarium, BioShock, ambos vão tratar dessa possibilidade de um passado que foi criado por algum tipo de tecnologia. E é claro que ficção científica tem um monte de gêneros, a gente não vai tratar de todos eles, mas vamos voltar para as bases. A ficção científica faz um prognóstico da realidade. Quando William Gibson escreveu Neuromancer, ele inventou o termo ciberespaço, cyberspace. Não existia esse termo. Ele inventou quando ele resolveu criar uma ficção científica. Então ele pensou, como é que vai ser o mundo de amanhã que vai ser dominado pelas corporações? Que vai ter halo, quer dizer, muita tecnologia, mas as pessoas vão estar todas na bad. Como que vai ser essas modificações? Como é que a gente vai ser a gente viver num mundo que mistura o virtual? Inclusive foi ele que inventou também o termo Matrix. Então a ficção científica tem quase essa função social de mostrar pra gente qual seria o nosso futuro, ou qual pode ser o nosso futuro a partir de onde a gente está agora. Um jogo que tenta fazer isso com a questão de memória e coletar memórias, que é uma coisa que está muito em voga agora, é Remember Me. Lembra dele? Então, ele tenta fazer isso. A partir de o que é memória e como a gente vai manipular o cérebro humano, pensar numa sociedade um pouco diferente, um pouco mais futurista, que mostra onde a gente pode ir. Completamente diferente da fantasia, os temas aqui não são pueris, não são de maturidade. A ficção científica já começa adulta, ela já começa complexa. Tem um seriado que eu gosto muito chamado Battlestar Galactica, inclusive assista Battlestar Galactica. E ele vai mostrar isso de várias formas, essa coisa de você poder ser cru, de você poder ser brutal. Tem os Cylons, né, que foram robôs inventados pelos humanos, que resolveram se rebelar contra a gente, é claro. E eles vão mostrar essas diferenças entre a gente e eles na paleta de cor, muito uso de cinza, preto e branco, um pouquinho só de cor, uma câmera mais tremida, porque você tem que sentir aquilo como se fosse verdade, entende? Como se fosse possível. A questão aqui não é só o que o protagonista vai fazer. Não é por que o mundo tá como ele tá, ele já sabe por quê. A questão é o como. Então é um pouquinho diferente. A gente não está focado na história só de alguém. Pode ter um protagonista, claro, mas não é só a jornada dele. Geralmente a ficção científica se pergunta o que é ser humano. Quais são todas as coisas loucas e complicadas da gente que é humano. Um jogo que faz isso e eu gosto muito é Deus Ex, especialmente o primeiro. E por conta disso, questões complexas entram. E bem e mal não estão mais divididas. Tá tudo meio borrado. The Division faz isso. Qual é o lado certo? Depende. A maioria dos jogos de escolha tenta trazer um pouco disso. Não é exatamente certo ou errado.
Porque a gente está olhando para outro tipo de realidade, que não é interna, é externa. Sacou a diferença? Fantasia interna, ficção científica externa. Então, provavelmente, algo aconteceu que a gente vai ter que lidar com isso. Seja porque os robôs tomaram o controle, porque alienígenas chegaram. Então, algum fator que é externo, é claro que se a gente criou os robôs, né? Mas, enfim, é externo ao protagonista, acontece e ele tem que meio que lidar com aquela situação, e aquela situação vai colocar muito sobre o que é ser aquilo que ele é. Porque, obviamente, ele é completamente diferente das outras coisas que estão lá. Se você pegar só robôs, que é um tema que eu amo absurdamente, nos videogames, tanto Portal quanto System Shock tem inteligências artificiais muito bacanas, que não são necessariamente, obviamente elas são vilãs, mas elas não são necessariamente tão preto no branco assim. Elas tentam até conversar e falar pro protagonista que, né, você devia ficar porque vai ter bolo, porque eu sou legal com você. E essas questões são obviamente externas, então é como se o protagonista estivesse lidando contra o ambiente, não contra um vilão necessariamente, mas contra toda uma conjuntura de fatores que está aí na sociedade. A filosofia, então, se torna um tema possível, viável e muito utilizado. Por quê? Porque a filosofia também questiona o que é o homem. Então, a filosofia e a ficção científica andam muito juntas. Tem um jogo incrível chamado Xenogears, inclusive toda a Xenosaga, que é Xenogears, se você quiser falar bonito, que vai tratar exatamente disso. A gente já falou dele aqui bastante, porque ele gosta de trazer temas. Ele vai falar sobre Nietzsche, ele vai falar sobre Lacan, ele vai falar sobre vários filósofos. E como a gente está falando no como as coisas acontecem e não o porquê, muitas questões de como esse mundo foi feito, como agir nesse mundo, também entram assim em voga. Então, jogos como Destiny, onde você pode, sei lá, tem um mundo inteiro que você pode explorar, é como você vai explorar esse mundo. Por que essas coisas, porque tudo isso acontece, não só com você, mas com todos. Eu acho que Destiny é um ótimo exemplo para entender essas duas premissas, assim. Então, várias pessoas, não só você, e a segunda é uma exploração de um mundo completo, uma coisa que é externa, não só interna, sacou? A ficção científica ou sci-fi, ele não costuma tratar com monstros ou com cavaleiros que são tenebrosos e vêm das trevas. Ela costuma tratar com alienígenas ou robôs. E porque você tem isso, você pode criar metáforas que são bem mais pensadas, devagar, porque não necessariamente eles são do mal, esses alienígenas ou robôs, às vezes eles só têm interesses que são deles, que são diferentes dos humanos. Então, quando você coloca isso, você começa a ter outros tipos de questionamento que são interessantes. E assim, os robôs e os aliens, etc., eles funcionam quase como uma metáfora para certas ou fortitudes ou fraquezas, características humanas. Daí o autor ou o game designer pode explorar o que é ser humano pela visão de robôs, alienígenas, etc. Half-Life faz isso lindamente. Mass Effect faz isso. Inclusive, eu sei que muita gente não gostou do final de Mass Effect, eu fui uma das que fiquei meio... mas ele tenta fazer uma coisa que eu acho muito bacana, na verdade. É que eu não acho que ele fez tão bem feito. Que é tornar o seu vilão mais complexo e permitir que você não simplesmente extermine o vilão, mas que você tenha que ter uma comunicação com ele. Que você tenha que entender que monstro é esse. Porque ele deixa de ser um monstro. Ele passa a ser um pedaço de alguma coisa, um robô, um alien, alguém que é muito mais parecido com você do que você gostaria de imaginar. Então, quando o Mass Effect coloca isso no final, ele abre todas essas possibilidades de comunicação, que é uma característica da ficção científica. Muitas vezes você vai ter que aprender a conviver com o diferente. E se você curtiu ficção científica, tem muita coisa que você pode ler, estudar e etc. Você pode começar com 20 Mil Léguas Submarinas ou qualquer outro livro do Júlio Verne, que é considerado tipo um protótipo, o começo da ficção científica. Inclusive, o começo de verdade foi com a Mary Shelley no Frankenstein, você pode tentar isso também. E eu acho que nas condições que a gente vive hoje, atualmente, não tem como viver sem ler Neuromancer, do William Gibson, que ele é lindo, maravilhoso. E ele vai mostrar um mundo que você vai falar, nossa, está muito próximo da realidade, né? Que medo. Pois é, tem um pouquinho, só um pouquinho de medo. O resto tá bom para aprender com o livro. Semana que vem eu volto com mais Gamepad e você também pode pedir um tema só para você no higienebrasil@higiene.com. Beijo, tchau, até semana que vem.